Temos aí pânico no bolsonarismo. Olha, amanhecemos aí com notícias na imprensa de que teve parlamentar bolsonarista que passou aí o final de semana achando que o Bolsonaro já tinha morrido, tá? Isso tudo por causa de uma mensagem aí de WhatsApp que o próprio Bolsonaro mandou para os seus aliados. Saiu matéria até no Globo dizendo, olha, mensagem de Bolsonaro a parlamentares antes de cirurgia gerou clima de pânico. Aí saiu uma matéria em outros veículos aí, ó, saiu Terra aqui. O Bolsonaro cria clima de pânico entre políticos com mensagem enviada antes de cirurgia. Nossa eternidade. O que aconteceu aí? Vamos lembrar qual que é o caso. Bolsonaro foi tornado réu oficialmente pelo STF faz algumas semanas. A justiça brasileira, em pleno 2025, é lenta, é morosa. Em vez da coisa ir tudo online, rápido, instantaneamente, não. Demorou semanas até que saísse ali o acórdão. Acórdão é quando pegam todas as decisões dos ministros, colocam lá no documento e falam, ó, essa é a decisão final. Fim, tá valendo a partir de agora. Isso aconteceu na sexta-feira, às 10 da manhã. Menos de 10 minutos depois, o Bolsonaro estava discando 192 e chamando o SAMU, dizendo que estava com obstrução intestinal. Mesmo assim, ele seguiu caminhando, seguiu feliz da vida, a ambulância chegou, ele entrou na ambulância e aí chamaram um helicóptero. Achei errado chamarem um helicóptero. Depois falaram, mas Thiago, é que ele é ex-presidente, ele tem esse tipo de prerrogativa. Teatro do caramba, e aí o governo do PT ainda manda um helicóptero? Tá, ex-presidente tem prerrogativa, ok. Alguém que estava precisando ficaria sem? Não sei, mas tá bom. Entendo, a governadora fez o correto. Aí, o Bolsonaro foi para uma UTI. UTI. Os médicos falaram, não precisa de cirurgia. O Bolsonaro falou, não precisa de cirurgia. Dia 11. Dia 12 de abril, os médicos soltam nota dizendo que cirurgia está descartada. Aí saem notícias na imprensa de que a Michelle Bolsonaro mandou trocar o médico do Bolsonaro. Menos de 16 horas depois da nota descartando cirurgia, Bolsonaro entra na sala de operação. Porém, antes ele manda uma mensagem a seus aliados, que foi o que causou pânico em todo mundo. Por quê? Porque a notícia era, Bolsonaro não vai passar por cirurgia nenhuma. Fim. E aí você pensa, se o Bolsonaro não vai passar por cirurgia, então ele tá bem. E aí você imagina se é um parente seu, alguma coisa do tipo, né? Porque imagina que os aliados adoram o Bolsonaro como parente. E aí seu parente está bem no hospital, na UTI, mas está bem no hospital, teatrinho de sempre, e aí, de repente, no dia seguinte, você sabe que está numa cirurgia complicadíssima. E manda essa mensagem que eu vou ler. Peço repassar para aqueles que são contra a anistia humanitária, né? Impunidade para os terroristas que tentaram golpe. Modular a pena da Débora Batom, passando de 14 para 10 anos de prisão, continua sendo uma brutal injustiça, já que seu crime é impossível. Imaginemos a cena, a Polícia Federal arrancando a Débora de casa com seus filhos de 10 e 7 anos chorando, sendo levada de volta à penitenciária. Torço todos os dias por isso, se a Débora tivesse com os filhos dela, que na época tem 10 e 7, então na época tinham 7 e 4 anos de idade, se ela tivesse em casa naquele domingo não teria sido presa, mas não, ela estava cometendo crimes. Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se com nossas decisões pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital. Isso aí, esse trecho aí, com nossas decisões pavimentamos nossa eternidade, foi o que fez com que parlamentares ficassem apavorados com a mensagem surpresa do Bolsonaro. Aí ele falou, domingo, logo mais às 8 horas, me submeto a mais uma cirurgia, ainda decorrente da facada de 6 de setembro de 2018. Ao meu lado, o bispo JB Carvalho e bons médicos e enfermeiros. Se Deus quiser, tudo ocorrerá bem, Jair Messias Bolsonaro. Aí fala, pô, o cara fala de decisão para eternidade, aí fala que vai para uma cirurgia, que ele tinha acabado de falar que não ia fazer, muito estranho. Diferente de uma mensagem do cara que prevê uma cirurgia e fala, ó, gente, daqui um mês tem a cirurgia, aí no dia da cirurgia manda lá a mensagenzinha, tá. Só que dessa não, o cara foi internado aí às pressas e de repente ele fala, olha, vou fazer cirurgia. E aí ainda fala isso aí. Aí os aliados passaram aí, segundo a matéria do Globo e vários outros veículos de imprensa que aí passaram a falar com os parlamentares para perguntar se era isso mesmo, e todos confirmaram. Muitos parlamentares passaram aí pensando que o Bolsonaro ia morrer, que o caso dele era muito grave, que a cirurgia era complicadíssima e que tinha riscos. Lembrando que
foi lembrado nos grupos bolsonaristas o caso aí da deputada que faleceu, que é a Amélia Barros, que era uma deputada bolsonarista, vice-presidente do PL mulher, era aquela deputada que usa uma prótese no olho, porque ela não tinha um dos olhos, e a Michelle Bolsonaro falava, ai, tira a prótese, eu gosto de ver você sem prótese, com um buracão no olho aí, eu gosto de você assim, tá? Caolho. E aí, essa deputada aí, ela fez uma cirurgia com o médico anterior do Bolsonaro, que é quem tratava muitos bolsonaristas aí, ou ainda deve tratar muitos bolsonaristas aí do primeiro escalão, e nessa cirurgia ela teve uma complicação que, segundo a matéria do Globo, eu não sei, a matéria do Globo diz que essa complicação acontece em menos de 1% dos pacientes, e aí ela, por essa complicação, acabou vindo a falecer 3 meses depois. Foram 3 meses bem difíceis aí para a deputada. A Michelle chorou muito na época que ela morreu e tudo mais, lembro disso. E aí falaram, ó, esse médico aí com o Bolsonaro não dá. E aí trocaram o médico do Bolsonaro, porém, aquele médico não queria fazer uma cirurgia nova. E se ele não fizesse cirurgia nova, o Bolsonaro não ia ter motivo para ficar na UTI. Se o Bolsonaro não tivesse ficado na UTI, já no domingo ou no sábado, o Bolsonaro teria sido intimado. E aí a defesa dele teria 5 dias de prazo para fazer ali a defesa preliminar dele no julgamento, que já começou, de golpe de Estado, no processo criminal. Porém, ele foi para a UTI no sábado. E aí, ele passou pela cirurgia domingo. E aí, o mesmo médico que fez a cirurgia de 12 horas, que coisa, esse médico aí diz que o Bolsonaro tem que ficar 3 semanas na UTI. E aí a Michelle Bolsonaro já mandou uma mensagem aí para os aliados, aí você vê, nossa, que coisa, dizendo o seguinte, Michelle envia mensagem a aliados dizendo que visitas de Bolsonaro estão restritas à família. Por quê? Porque aí o oficial de justiça não pode entrar. E aí ele não pode entrar, ele não pode intimar o Bolsonaro. Se ele não intima o Bolsonaro, não começa a contar o prazo. Se não conta o prazo, todos esses dias aí são dias em que estamos perdendo para o Bolsonaro ser preso. Cada dia em que ele fica na UTI é um dia a mais que ele fica solto. E literalmente agora, porque é um dia a mais que vai demorar para julgá-lo lá na frente. Vai demorar mais o processo lá na frente. E aí o médico já disse, não, mas o pós-operatório do Bolsonaro leva 3 meses, tá? Ou seja, não dá para prender o Bolsonaro até, pelo menos, aí meio de julho. Olha só que coisa. E aí, a imprensa já começou a falar ontem que, não, mas, criminalistas dizem que, pelo estado de saúde debilitado, o Bolsonaro deveria ficar em prisão domiciliar se ele for preso em algum momento. É engraçado, ele estava bom o suficiente para fazer tour pelo Brasil. Mas ele não tá bom para ficar preso numa cela. Sentadinho, deitadinho na cama, né? A cela tem uma cama, uma TV, talvez uma geladeira, e aí um ar-condicionado, aí ele fica lá deitadinho no ar-condicionado com a temperatura regulada do jeitinho que ele quer, assistindo Smart TV, Netflix o dia inteiro, e aí não tá bom para isso não. Não tá, não, para isso ele tá doente. Tá? Tá ruim o Bolsonaro. Essa é a versão aí que dá a imprensa. Você deve ter escutado falar como é a cela do Bolsonaro e deve ter falado, mas Thiago, esse bandido não merece nem isso. Realmente, inclusive, já falei aqui, assim que o Bolsonaro for preso, a gente vai ver que tipo de cela ele tá, e eu vou falar aí para um amigo Léo Basso da Rádio TV Repensar, e eu vou falar com todos os assessores de deputados que já conversaram comigo algum dia e falar, vocês têm que protocolar um requerimento, que algumas coisas só deputado pode fazer. Se não for, aí o Léo Bastos faz pra gente. Para que o Bolsonaro fique numa cela, no máximo, do tamanho da cela que o Lula ficou 580 dias sequestrado. Se for meio metro quadrado maior, nananina, não. Por que o Lula ficou naquela cela lá em Curitiba e o Bolsonaro vai ficar numa cela maior? Outra, ele cometeu crime e foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não militar. Ele não tem que ficar em quartel, não. Com um milico lá paparicando ele. De jeito nenhum. Se ele ficar em quartel, aí ele vai ter celular, vai ter internet, vai ter não sei o que, vai ter isso, aquilo, vai ter banquete. No quartel rola ali picanha, rola filé mignon, rola churrasco, rola champanhe de R$ 500 toda semana, rola festas e festas e festas regadas a álcool e tudo mais. Aí o Bolsonaro vai ficar no bem bom, né? Aí não pode. Não, tem que ficar numa cela. Que seja, então, na superintendência da Polícia Federal, mas no máximo do tamanho do Lula. Então é isso aí que ele está querendo evitar. Ele está querendo ficar em domiciliar no máximo quando for preso. Que aí, dos males o menor, ele fica em domiciliar, fazendo campanha para o Tarcísio. Olha só, ele está tentando mudar o plano de prisão dele. Eu avisei aqui nos últimos meses que o plano da elite financeira do Brasil é o quê? Tarcísio. E eles não conseguem
domesticar o Bolsonaro a ponto de, Bolsonaro, você passa a apoiar o Tarcísio e pronto. Por quê? Porque o Bolsonaro só pensa em anistia, o Bolsonaro não quer ser preso. E aí o Bolsonaro começou a levar o Tarcísio para o caminho da rejeição. A rejeição ao Tarcísio passou a aumentar quando ele começou a fazer discursos pró-anistia. Isso para esse pessoal é imperdoável. E aí decidiram, Bolsonaro tem que estar preso, porque ele está atrapalhando o solto. Ele preso, ele faz campanha para o Tarcísio e o Tarcísio ganhando dá o indulto para ele. E aí, se o Tarcísio der golpe depois, você pode ter certeza que eles vão apoiar, como apoiaram o golpe de Estado no Equador, tá? Como apoiaram quando teve golpe de Estado na Bolívia em 2019, como apoiaram quando teve golpe parlamentar no Brasil em 2016, como apoiaram quando teve golpe no Paraguai em 2009, golpe em Honduras em 2010, golpe no Brasil em 64 e tantos outros. A imprensa vai apoiar 100% uma tentativa de golpe do Tarcísio. A imprensa do Brasil não quer democracia. A imprensa do Brasil quer uma falsa democracia. Se não precisar mais da ideia de falsa democracia, para eles, melhor. Melhor ainda, porque aí eles ficam direto com quem vai fazer tudo o que eles querem, que é um cara como o Tarcísio, que eles acreditam que vai fazer tudo o que eles querem. Eles não acham que o Tarcísio é moderado. Ninguém na imprensa acha que é moderado. Eles mentem. Saiba disso. Tem o interesse por trás. Aí, perceberam. Peraí, com o Bolsonaro não dá, tem que ser preso. Aí o que o Bolsonaro faz? Ele fala, não, eu tô mal de saúde, pô, no máximo uma domiciliar. O que esse pessoal vai tentar fazer agora? Enquadrar o Bolsonaro para falar, olha, então a gente vê se consegue articular para você ficar em domiciliar quando for preso, mas eles precisam do Bolsonaro condenado e preso. Domiciliar até melhor para eles, que o Bolsonaro pode fazer campanha pro Tarcísio. Muito melhor o Bolsonaro vote Tarcísio e número tal do que o Bolsonaro preso, mandando cartinha ou mesmo dando entrevista para a imprensa falando vote Tarcísio. Mas muito melhor o Bolsonaro mostrando a cara para os eleitores dele converterem o voto para o Tarcísio. É isso para a imprensa, tá? E aí eles podem continuar fazendo o trabalho sujo deles de mentir sobre o Lula todos os dias, mentir sobre a situação econômica do Brasil todos os dias, causar pessimismo ali, fazer, gente, vai tudo pior, tá ruim, vai piorar. Ah, tá bom, não tá não. Olha, notícia excelente, mas não é tão boa não, deveria ser melhor. Se não fosse o Lula, tava melhor. É assim o trabalho de toda a imprensa no Brasil, de não divulgar os feitos do governo e de sempre que divulgar, colocar mais porém, entretanto, enfim, e sempre diminuir o que faz o governo. Outro dia, sexta-feira, a Globo News ficou 2 horas discutindo uma fala do Lula, em que o Lula chamou a vice-presidente do FMI, que ela é quem cuida de assuntos de América Latina, e ele falou, essa mulherzinha erra todas as previsões que faz para o Brasil. O Lula se refere a uma mulher cujo único e exclusivo trabalho nas últimas décadas é dar golpes de Estado em países mais pobres e torná-los cada vez mais pobres. E aí afogar esses países e depois interferir na política interna cobrando reforma previdenciária, reforma tributária. Reforma tributária não é igual a do Lula, reforma tributária que tire dos pobres para dar para os ricos, claro. Reforma da Previdência para tirar dos aposentados, não aumentar mais o salário, enfim, políticas de austeridade. Reformas trabalhistas, aprovar terceirização irrestrita, etc, etc. Vamos ferrar os trabalhadores para dar mais dinheiro para empresário bilionário. Esse é o trabalho dela. E aí ela faz, sabe o quê? Ela faz previsões erradas, de propósito, sobre o Brasil, e quando o FMI faz uma previsão, o que acontece? A previsão é negativa, a Bolsa de Valores cai, o dólar sobe, a projeção de inflação sobe, o Banco Central do Brasil fala o quê? Vamos aumentar os juros, e aí vai mais dinheiro para o ralo, que sai direto do meu bolso e do seu bolso para banqueiros bilionários, porque a gente está pagando 1 trilhão de taxa de juros por ano. E aí o Lula falou, essa mulherzinha erra todas, e denunciou, porque o trabalho dela é errar. Não é que ela erra porque quer, não. Ela erra porque quer sim, mas não é que ela erra que está errada, que ela é incompetente. Não, ela erra porque o trabalho dela é errar. Aí a imprensa ficou chamando o Lula de machista. 2 horas defendendo a diretora do FMI, obviamente, né? Os Estados Unidos, aí, as grandes empresas dos Estados Unidos é quem pagam aí o salário das jornalistas da Globo News. E se elas não tiverem esse tipo de opinião e não se sujeitarem a um trabalho sujo desses, nem sequer são contratadas. E os jornalistas nem sequer são contratados. E aí ficaram lá 2 horas chamando o Lula de machista. Agora um detalhe, isso foi na sexta-feira em que o Bolsonaro foi internado, em que a imprensa deveria estar vendo, nossa, que estranho um cara com o bucho entupido e com dor suficiente para ir para UTI sair caminhando. Não estavam fazendo isso, estavam criticando o Lula por uma fala. Foi sexta, essas 2 horas aí, da semana passada. A fala do Lula tinha sido na terça. Então, eles estavam 3 dias depois criticando o Lula. Que, pô, não vamos
falar do Bolsonaro, né? Vão melindrar o Bolsonaro? Vão falar mal do Bolsonaro nesse momento? Não, temos que ir com a versão do Bolsonaro, não vamos discutir isso não. O que tem para falar? Pô, não aconteceu nada, a gente tem China e Estados Unidos, mas aí a China tá certa, não pode falar bem da China lá na Globo, né? Pô, vai falar mal, tem que falar bem dos Estados Unidos. Não dá para falar bem dos Estados Unidos, que é o Trump também, aí pô, fala o quê? Tem alguma coisa do Lula para falar mal? Ah, tem, ó. Faz 3 dias tem uma fala dele, no meio de 2 horas de fala anunciando bilhões em investimentos, tem um meio ali de fala que ele fala ali, ó, ele usou a palavra mulherzinha. Pô, que ótimo, vamos falar 2 horas disso aí. Globo 2025. E tem gente que ainda acha que são aliados. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!